Olá! Hoje vamos falar sobre os corantes. Isso, esse mesmo que tinge nossas roupas, nossos móveis, acessórios, colorem até nosso cabelo. Vamos falar da sua história, suas interferências políticas, sociais, econômicas e até o olhar químico e científico. Começando pela história, o corante é um produto inorgânico ou orgânico que dá cor a matérias vivas ou inertes, ou seja, sem atividade ou movimentos próprios. Possui uma estrutura complexa e apresenta na sua fórmula de estrutura grupos portadores, produtores, reforçadores, intensificadores e enfraquecedores de cor. A utilização dos corantes remonta à antiguidade, altura em que foi descoberto o primeiro corante, o índico. Este possui cor azul e sua molécula é formada por 4 anéis encadeados que contêm, além de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, 2 átomos de azoto. Importância semelhante ao índico tinha a rubiácea, planta cultivada sobretudo no sul da França, Bélgica e Turquia, a partir da qual se fabricava a alizarina, um corante muito procurado. A alizarina tinha como função o tingimento das calças vermelhas do exército francês. Durante muitos séculos, empregaram-se exclusivamente corantes naturais extraídos de animais, de plantas ou de minerais, até que em 1856 William Perkin descobriu o primeiro corante sintético, a malveína, quando realizava experiências sobre a síntese da quinina. A partir dessa altura, iniciou-se o desenvolvimento da indústria dos corantes sintéticos. Bom, pessoal, essa foi a história dos corantes que colore e se faz presente na nossa vida sempre. Agora eu vou falar sobre os aspectos químicos e científicos dos corantes. Corantes são materiais normalmente aplicados em solução e se fixam de alguma maneira ao substrato, que pode ser um tecido, papel, cabelo, couro ou outros materiais. Idealmente, os corantes devem ser estáveis à luz e aos processos de lavagem. Também devem apresentar fixação uniforme com as fibras em todo o substrato. O corante, quando adicionado a outra substância, altera a cor desta. Sua cor está relacionada com a quantidade de absorção de radiação eletromagnética na faixa de luz visível, assim como o comprimento de onda e frequência também influenciam. A luz observada é complementar à absorvida. Na bioquímica, na citologia, na histologia, nas análises clínicas e na citopatologia, os corantes são substâncias químicas que, ao entrarem em contato com as estruturas celulares, realçam determinados compostos das células, como os vácuos ou os núcleos. Com a sua utilização, é possível evidenciar alguns compostos das células, que teriam passado despercebidas sem o corante, como, por exemplo, os núcleos e algumas organelas citoplasmáticas. O ramo dos corantes, que hoje produz sobretudo pigmentos quimicamente sintetizados, passou a se tornar empreendimento químico, que iria acabar produzindo antibióticos, explosivos, perfumes, tintas de pintar, tintas de caneta e para impressão. Foi a Alemanha que criou o Império Químico Orgânico, juntamente com a tecnologia e as ciências que servia de base. Uma das importantes razões para o crescimento da indústria alemã dos corantes foi o esforço em conjunto da indústria e da universidade, ao contrário de outros países. A primeira indústria química cresceu na Alemanha, a partir de 3 campanhas, uma em 1861 e a outra em 1868. A segunda grande campanha química alemã foi estabelecida apenas um ano depois da BASF, com o propósito de produzir um corante vermelho brilhante. Químicos fizeram sua própria síntese e com isso geraram muito lucro. A terceira grande campanha química alemã também participou do mercado de alizarina. Ela foi fundada em 1861 e começou fabricando corante de alinina. A aspirina foi sintetizada em 1853, mas só por volta de 1900 os lucros dos corantes sintéticos, especialmente a alizarina, permitiram diversificar sua produção, passando a fabricar produtos farmacêuticos e colocando essa aspirina na praça. Passando tudo isso, na década de 1860, essas 3 campanhas passou a ser respondida apenas por uma pequena porcentagem, sem sombras de dúvida do interesse da comunidade alemã de fabricantes do produto químico, reorganizada e revitalizada. A BASF estava produzindo cerca de 2.000 toneladas desse importante corante e a caminho de se tornar o que é hoje. Uma das 5 maiores companhias químicas do mundo. As moléculas corantes mudam a história a partir das suas fontes naturais, durante milhares de anos.
A média da demanda de couro cresceu e prosperaram também fábricas e comércios. Esse foi o início do delírio da grande indústria de índigo natural, uma mudança que alterou o modo de vida de milhares de pessoas, cujo sustento dependia do cultivo e da extração dessa substância. Atualmente, uma das produções anuais de mais de 14 mil toneladas faz do índio sintético uma importante tintura industrial, embora notoriedade como o composto natural não tenha boa fixação, é usada sobretudo para atingir jeans, caso em que a moda transforma o defeito em vantagem. Milhões de tipos de jeans são fabricados atualmente com xadrez tingido de índigo e previamente desbotado. Agora vamos explicar a relação dos corantes com a política. A ganância foi introduzida na França em 1766 e no final do século XVIII. Havia se tornado uma das mais importantes fontes de riqueza do país. É possível que os subsídios do governo à indústria tenham começado com a indústria das tinturas. O rei Luís Filipe ordenou que os soldados do exército francês usassem calças tingidas de vermelho turco. A cochonilha foi um corante do Novo Mundo, usado pelos astecas muito antes da chegada do conquistador espanhol Hernán Cortés, em 1519. Cortés introduziu o besouro na Europa, mas sua fonte foi mantida em segredo até o século XVIII, para proteger o monopólio espanhol sobre esse precioso corante escarlate. Mais tarde, os soldados britânicos passaram a ser conhecidos como os casacos vermelhos, por causa de seus paletós tingidos com cochonilha. Contratos feitos com tintureiros ingleses para a produção de tecidos dessa cor característica ainda estavam em vigor no início do século XX. Presumivelmente, esse foi mais um exemplo do apoio do governo à indústria de tinturas, porque na época as colônias britânicas nas Índias Ocidentais eram grandes produtoras de cochonilha. Hoje, o maior produtor de corante é o Peru, com cerca de 400 toneladas anuais, mais ou menos 85% da população mundial.